Então, já temos 11 alunos, né? Então, boa noite aí a todos que conseguiram entrar agora no horário. Eu agradeço novamente aí a atenção de vocês, tá? E só para a gente já definir, acho que foi o Diego, né? Outro aluno entrou em contato comigo e me informou que vocês teriam um horário vago, né? Antes desse. E aí, se todos concordarem, a gente pode iniciar na próxima quarta-feira, nesse horário mais cedo de vocês. A gente termina mais cedo. Depois vocês me confirmem aí, tá? Professor, eu não sei como é que tá no sistema para o pessoal, mas a sua disciplina tá na quarta-feira, 19h50, no horário, no Ah, sistema. tá 19h50? Pelo que eu vi agora também. Será que eu que vi errado? O que eu vi era 21 horas, o que me Pois mandaram. é. E, Exatamente. e na segunda é iniciante, de primeiro horário. Qual Isso, os foi? dois Professor, primeiros. licença, a gente pode debater essa questão de adiantamento depois, quando já tivesse mais gente na sala por volta do final da aula, né? Que aí todo mundo que é de outras turmas poderia se posicionar também, porque no começo ainda tem muita gente entrando, né? Pode ser então, tudo bem. Tranquilo. Deixa eu ver se eu compartilho logo aqui a aula de hoje. Professor, Sim? na aula gravada que você deixou no Teams, a apresentação dela ficou toda preta, não dava para enxergar direito o que estava escrito. Tá preta? Estranho. O slide. Caramba, eu vou dar uma olhada lá depois então. Eu cheguei a iniciar, eu baixei ela, mas eu vi só uma parte. Aí eu vi que tava saindo o áudio normal, né? Acabei não assistindo o resto, mas eu vou verificar lá para ver o que aconteceu. Talvez tenha sido devido à internet, né? Eu acho. Enfim, vou dar uma olhada lá depois. Aí eu dou um retorno para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o arquivo. Vocês estão visualizando aí? Sim. Sim, senhor. Tá? Então, hoje a gente vai falar aí um pouco sobre as cargas, né? Definir essas cargas que atuam nas estruturas. Em seguida, a gente já vai abordar a parte dos apoios também. Então, esses dois tópicos aí que eu vou... É o objetivo da aula de hoje, tá? Vou tentar adiantar o máximo aí para a gente fazer esses dois tópicos já para na próxima aula já começar com exercício, né? Na parte de resolução de exercícios aí, de iniciar a parte lá de equilíbrio, né? Falar sobre execução de equilíbrio e já aplicar esses conceitos aí na resolução de alguns problemas, tá? Então, iniciando, a gente vai falar aí sobre as cargas, né? Só relembrando um pouquinho lá, a gente viu o conceito de estruturas, né? E a ideia hoje é a gente fazer vamos dizer, analisar essa estrutura, né? Do ponto de vista do carregamento externo, né? Que tipo de carga que vai atuar naquela nossa estrutura lá que a gente definiu, né? Seja uma estrutura mais simples, um pilar, uma viga, um pórtico, uma treliça, ou uma combinação desses elementos, né? Com o objetivo de formar lá uma determinada estrutura, né? Pode ser uma estrutura plana, uma estrutura tridimensional. A ideia hoje é conhecer, né? Conhecer, ver os conceitos, ver que tipo de cargas que atuam nessas estruturas, né? Seja uma edificação simples, seja uma viga, ou uma edificação mais complexa, tá? Então, sempre a gente tem que procurar, vocês procurarem se familiarizar, né? A ideia é se familiarizar com esse tipo de carregamento, né? Porque mais lá na frente, a gente vai resolver uma viga, um pilar. São exemplos simples, né? São estruturas simples, só que a gente tem que entender qual é a origem desses carregamentos que atuam nesses elementos, né? Para a gente não ficar em dúvida, de onde é que vem essa carga, né? Então, nós como engenheiros, nós temos que conhecer os vários tipos de carga que podem atuar numa estrutura, tá? Deixa eu avançar aqui.
Então, aí só lembrando o conceito de força, né, que a gente tem que saber. Então, sempre com o corpo com uma determinada massa estiver em repouso, iniciar o movimento, ou ainda, quando já em movimento retilíneo, com velocidade constante, tiver uma velocidade ou sua direção alterada, diz que esse corpo foi aplicado uma força, né? Então, só relembrando lá aquele conceito da física, né, que todos já sabem, né? Então, essa questão de força aí que foi colocada está ligada aí à questão da massa, né? Quando a gente tem um corpo e esse corpo ele possui uma massa, né? Então, para a gente, vamos dizer, quando a gente aplica, né, se esse corpo entrar em movimento, é porque ali a gente aplicou uma determinada força nele, né? Para ele poder adquirir essa aceleração, como está aí colocado na terceira lei de Newton, né? Se eu não me engano. Força igual a massa vezes aceleração, né? Só para a gente relembrar de onde que vem esse conceito, né? Porque, como eu havia comentado com vocês, são, vamos dizer, são conceitos físicos, né? Que são aplicados nas estruturas das edificações. Então, se a gente conhece muito bem como funciona esse mecanismo de transmissão de força, de aplicação de força, a gente consegue compreender, né, como é que a estrutura vai receber uma determinada força externa, né, que no caso aí a gente trata na análise de estruturas como sendo cargas, né? Então, sempre que a gente falar de cargas, a gente está falando de força. Aí essa força ela vai variar de acordo com a origem, né? Com a origem da ação ali que definiu ela, tá? Então, só lembrando aí que força é uma grandeza vetorial, né? Porque para a gente definir ela, a gente tem que ter intensidade, né? Direção e sentido. Então, isso também vale para as estruturas das edificações, né? Muitas das vezes ali para a gente dimensionar, né, ou quantificar uma ação que está atuando no elemento estrutural, a gente tem que conhecer qual é a direção que ele está atuando, né? A direção, o sentido e principalmente a intensidade, né? Quando a gente fala de estruturas de edificações, a gente começa a observar que essas cargas, né, ao longo do curso aí, ou das outras disciplinas, vocês vão começar a perceber que essas cargas elas têm intensidade elevada, né? Porque aí nós estamos falando de estruturas que podem ser uma estrutura, tanto uma casa térrea, né, uma residência de pequeno porte, ou uma edificação de médio ou grande porte, né? Exemplos são os prédios lá, aqueles sistemas verticais, né, que a gente colocou, que foi o último, né? Seria aquele sistema estrutural vertical, né? Que ele é caracterizado pela, vamos dizer, pela sobreposição de vários pavimentos, né? Então, ali a gente começa a ter um pouco de noção, né? Começa a perceber que as cargas que atuam numa estrutura, né? Dependendo do número de pavimentos aí do prédio, ela chega rapidamente a mais de 1.000 toneladas, né? A gente lembrar um pouquinho aí, como a gente vai falar aqui, o peso próprio do principal, quer dizer, o peso específico do principal material estrutural do Brasil, no caso aí o concreto, né? O concreto simples e o concreto armado. O peso específico dele, né? 2.500 kgf por metro cúbico. Então a gente já tem aí um parâmetro, né, para avaliar essas cargas gravitacionais, né? No caso aí o peso próprio da estrutura. Então é um peso específico elevado, né? A gente imagina lá um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? E aí esse volume ele pesa 2,5 toneladas, né? Então, quanto maior a nossa edificação, maior a quantidade de material que vai utilizar ali numa estrutura de concreto armado, essa intensidade dessa carga, ela começa a ficar bastante elevada, tá? Então, estou colocando aqui alguns exemplos só para vocês começarem a perceber ou tentar se familiarizar com a intensidade das cargas que atuam nas estruturas, que não são cargas baixas, tá? Já, vamos dizer, fazendo uma comparação aí do que acontece na física, né? Que a gente estuda muito a parte de partículas, né? São sólidos, dependendo do lado da área da física, né? O objeto de estudo, né?
ele é bastante reduzido, né? Então as cargas são menores, né? Deixa eu avançar. Então, tipos de forças. Forças ou cargas, né, que atuam nas estruturas. Então, as forças externas que atuam nas estruturas são denominadas cargas. Algumas cargas atuam na estrutura durante toda a vida útil, enquanto outras ocorrem esporadicamente. Tá? Então, aqui a gente já começa a conceituar, né, que tipo de carga que pode atuar numa edificação ou na estrutura de uma edificação. No caso aí, as cargas ditas permanentes, né? O próprio nome já tá definindo qual é essa carga, né? Permanente é aquilo que vai atuar ao longo de toda a vida útil da estrutura, né? Aí a gente pode lembrar o que é vida útil, né? A gente pode fazer uma analogia com o próprio corpo humano, né? Vida útil é enquanto a gente consegue atender, vamos dizer, todos os requisitos para o qual a estrutura ela foi projetada, né? Ela consegue desempenhar ali a finalidade dela, né? Sem grandes intervenções frente às ações da natureza, né? As ações ambientais. Então a previsão da estrutura é que ela possa receber esse carregamento permanente, né? E transferir até as fundações, né? E das fundações transferir para o solo, tá? Então, as cargas ou ações permanentes são as que ocorrem com valores praticamente constantes durante toda a vida útil da construção. As cargas permanentes são cargas cuja intensidade, direção e sentido podem ser determinados com grande precisão, né? E são cargas devidas exclusivamente a forças gravitacionais ou pesos, né? Como eu comentei com vocês. Então, elas estão aí diretamente ligadas a tudo aquilo, toda a parte da estrutura da edificação que é fixa, que é permanente, né? Então, quando a gente pensa aí naquele conceito de estrutura de edificação, uma estrutura formada por lajes, vigas, pilares, né? Então, todos esses elementos são elementos fixos, né? Então, a gente vai lembrar. Então, se é fixo, é uma carga permanente, né? As paredes, por exemplo, quando eu tenho parede de vedação ou parede estrutural, também ela entra aí nesse tipo de carregamento, né? E são cargas elevadas, são cargas gravitacionais, né? Quando a gente fala de gravitacional, é que, obviamente, né, a direção dela está apontando para vamos dizer, para o centro da Terra, né? Ela tá atuando nos elementos, principalmente ali nos elementos verticais, né? No caso dos pilares. Então, a gente lembra logo dos pilares, né? Os pilares são os elementos ali de maior responsabilidade e é que vai ficar, são os elementos que vão ficar responsáveis pela transferência dessa carga, tá? Então, como já está colocado aí, o peso próprio da estrutura, né? E pelo peso de todos os elementos construtivos fixos e instalações permanentes. Então, a gente tem alguns exemplos. O peso próprio, né? Como já foi colocado. E para a gente determinar esse peso próprio, basta a gente ter ali as dimensões dos elementos estruturais e o peso específico. Né? Se eu tenho peso específico do material e conheço a geometria dele, eu consigo calcular facilmente esse peso próprio. Né? Se eu tenho ali, por exemplo, um bloco de concreto armado, né, que ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro, então ele vai ter 1 metro cúbico o volume dele. Quando eu multiplico pelo peso específico dele de 2 toneladas e meia, então eu já tenho o peso dele ali, né? 2 toneladas e meia para um cubo de 1 metro de aresta, né? Então fica fácil da gente calcular. Então qualquer outro material, se eu conhecer as dimensões e conhecer o peso específico dele, eu posso calcular rapidamente o peso próprio dele e avaliar, né, o efeito dele sobre uma determinada estrutura, uma laje, né? Então, o que acontece muito numa obra, por exemplo, até durante a construção de uma edificação, é a pessoa que está responsável, muitas das vezes, é armazenar material em cima de uma laje, né? Então, é importante a gente conhecer aí o peso específico dos materiais, como a gente vai ver mais na frente, né? É importante a gente saber fazer um cálculo rápido desse, conta de padaria mesmo, para ver se eu não posso tá colocando um peso muito elevado sobre uma laje, como acontece, né? Basta vocês observarem aí na cidade, vocês passarem e observar essas obras que estão paradas ou que estão em andamento,
muitos colocam, né, armazenam o tijolo, né, em cima da laje. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou armazena areia, ou a brita, ou o seixo, né? Então esses materiais, eles podem ter peso específico elevado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Já ou seja, uma informação básica, né, que a gente tem. E com essa informação básica, a gente já pode evitar um problema já numa estrutura durante a construção dela. E o que acontece muitas das vezes, né? Então, o peso dos revestimentos, né, como está colocado aí, revestimento de piso, contrapiso, pisos cerâmicos, entre outros, né? O peso das paredes, né, como eu já tinha comentado, mesma coisa aí. Se a gente conhece as dimensões da parede, né, conhece ali o tipo de bloco, o bloco que vai ser utilizado, se é bloco cerâmico, se é bloco de concreto, né, se é um outro tipo de parede, se é uma parede de gesso acartonado, se é uma parede com chapa cimentícia, né, no caso aí, o gesso acartonado, né, aquele drywall que já ficou bem popularizado o nome, né? Então, basta a gente conhecer o peso específico, as dimensões, a gente calcula o peso, né? Se a gente vai fazer uma divisória ali, colocar um vidro, né? Então, a gente conhece o peso específico do vidro, a espessura e calcula rapidamente o peso daquele material que vai ser colocado, né? Muitas das vezes acontece aí nas edificações, né? A gente tem ali uma fachada, né, que é chamada até de pele de vidro. Então, a gente tem que saber ali o peso daquele material que vai ser colocado, né? Até para estruturar, ver se o vidro, o tipo do vidro, ele vai ser autoportante ou se ele vai precisar de alguma estrutura auxiliar. Então, é importante a gente saber o peso desses materiais, né? Então, peso de revestimentos especiais, né, como está colocado aqui, no caso, como placas de chumbo, nas paredes de sala de raio-x, né? Então, para determinar é necessário o conhecimento das dimensões e o peso específico desse material, tá? Então, aí só para lembrar que a gente está falando de cargas permanentes, tá? Então, no caso da falta de determinação experimental do peso específico do material, se queira obter, a carga correspondente ao seu peso próprio, né, a NBR 61, ela recomenda ter uma tabela, né, no caso é a tabela 1, que a gente vai mostrar a seguir, onde são apresentados os pesos específicos aparentes dos materiais de construção mais frequentes, tá? Essa norma, a 6120, né, é a norma que trata justamente dessas cargas para o cálculo das edificações, das estruturas das edificações, tá? Eu vou mostrar uma tabela aí que ela é da norma anterior, se eu não me engano, porque ela foi revisada, 6120, né? Depois eu vou verificar se eu tenho aqui, no final posso tentar abrir ela. Mas só falando um pouquinho dessa norma, né? Essa anterior, se eu não me engano, não lembro agora o ano, se é 78, né? Ou 98. Ela tinha mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, em torno de 8 ou 9 páginas, né? A nova, que foi feita a revisão, que foi 2019, ela já passou para 66 páginas, se eu não me engano, né? Só para vocês já terem uma noção de quanto varia, né, esses carregamentos nas edificações, da variabilidade, da grande Professor? variabilidade dessas cargas. Professor? Sim? Licença interromper essa aula, é que tem vários alunos que estão tentando ingressar aí e tá faltando ser aceito o convite deles para ingressar na aula. E não, Tá. não apareceu aqui para eu aceitar e acho que sou eu que preciso aceitar, hein? Tá, acho que é isso aqui mesmo. Beleza. Obrigado aí. Por nada. Acho que agora tá ok, né? Então vamos lá, continuar. Então, só falando, né, ela teve uma revisão que foi colocada aí uma quantidade de cargas, né, muito grande, né, uma variabilidade muito grande. E isso é bom, né, do ponto de vista do projeto, né, é bom para quem trabalha com um projeto de estruturas, né, porque ali a gente vai ter já uma informação, né, que ela é baseada, né,
vamos dizer, já na experiência aí de muitos profissionais, né? Só colocando para vocês aqui, existem várias normas, né, que elas servem de base, né? Elas fazem, quer dizer, é a obrigação, né, de toda norma, é a finalidade, vamos dizer, estabelecer esses critérios, né, que devem ser considerados num projeto de estruturas, né? Então, quanto mais a norma, ela, vamos dizer, ela é revisada e atualizada, né, isso aí é um benefício para o projetista, né? Para o engenheiro, seja um engenheiro de obra, né, ou projetista de estruturas, que ele vai ter ali uma informação, mas vai ter um respaldo maior, né, de que cargas que ele deve considerar nas estruturas, né? Porque a gente vai observar aí que a norma, algumas cargas, no caso das cargas variáveis, elas variam de país para país, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente está fazendo um projeto ali, que é um projeto, vamos dizer, mais complexo, né? Que a gente tem que analisar uma série de carregamentos que não é convencional, não são carregamentos convencionais, né? Um exemplo, eu posso ter uma estrutura, né, que vai estar numa região sujeita, vamos dizer, a grandes ondas, né, ou influências, como já aconteceu lá naquela passarela, né, que desabou no Rio de Janeiro, né? Vocês devem lembrar aí, acredito que faz uns 3 ou 4 anos, né? Tim Maia. Isso. Tim Maia. Não aguento a ressaca. Isso. Então, ali foi um exemplo, né? Era uma passarela e que foi feita essa consideração em relação à força, né, provocada pelas ondas, né, pelas marés na estrutura, né? O projetista, ele considerou uma intensidade, né? Mas aí ele não imaginava, né, que essa intensidade que ele considerou, né, fosse aumentada, né, em 6 vezes, pelo que eu vi lá o resultado do laudo, né? Vamos dizer, ele considerou lá no projeto 500 quilos por metro quadrado, né, de pressão na estrutura, sendo que no dia que deu o problema, né, essa intensidade dessa força chegou a 3 toneladas por metro quadrado, né? Ou seja, ele deve ter se baseado em algum documento técnico, alguma norma, né? Mas muitas vezes o projeto ali, a complexidade, devido à ação da natureza, né, é algo que é imprevisível, né? E aí vai, muitas das vezes, de cada projetista fazer as suas considerações, né? Ele pode prever ali que a natureza pode ter uma mudança repentina, né? Ele poderia ter colocado uma carga mais alta, né? Então, mas aí ele deve ter seguido ali alguma informação que ele já tinha e colocou, né? E aí, quando acontece o acidente, aí o que vai ser apurado? Vai ser apurado se ele seguiu algum requisito normativo, né? Se ele seguiu, ele vai estar respaldado, né? Agora, se lá no normativo diz que ele teria que considerar 3 toneladas e considerou 500, né? 500 quilos por metro quadrado, aí ele pode ser, né, vamos dizer, responsabilizado pelo erro, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer as normas, né? Principalmente as que estão relacionadas com o projeto de estruturas, né? Então, e assim também, mesmo não sendo um engenheiro de estruturas, todo engenheiro civil entende que tem que conhecer um pouquinho dessas normas, né? Como eu comentei com vocês, o fato da gente conhecer um pouquinho de estruturas, de análise de estruturas, né, não quer dizer que nós vamos ser especialistas, né? Mas pode ajudar e muito nas outras áreas, né? Pode evitar um problema, né, um problema estrutural que pode acontecer durante a execução de uma obra, né? Se a gente conhecer aí, ter esses conceitos que são básicos, tá? Então, essa norma aí, ela foi revisada, né? Foi complementada, né? Então, aí a gente tem ações permanentes diretas, tá? O que seriam essas cargas diretas? São constituídas pelo peso próprio da estrutura, dos elementos construtivos fixos, das instalações e outras como equipamentos e empuxos. E as indiretas, que são constituídas por deformações,
impostas por retração do concreto, fluência, recalques de apoio, imperfeições geométricas e protensão, tá? Então, aí já é um tipo de carga, né, que é provocada por algum comportamento ali que não foi previsto na estrutura, né? Mas, por exemplo, aí a retração do concreto, ele pode provocar, né? Por isso que é colocado aí de forma indireta, né? Pode provocar essas cargas, essas ações na natureza. Um recalque de apoio, o que seria esse recalque? Eu tenho ali, por algum motivo, uma determinada sapata, uma determinada fundação que foi apoiada no solo com menor capacidade de carga, e aí, quando a carga atua na edificação, né, esse solo aí, ele não resistiu a vamos dizer, essa pressão sobre ele que foi mais elevada, né? E aí ocorre um deslocamento nesse apoio, né? Vocês imaginem aí uma estrutura sendo que uma parte dela está descendo, quer descer, né? Relativa às demais ali que foram bem, né, vamos dizer, bem executadas, né? As informações do solo foram muito bem levantadas e não sofreu nenhum problema. Então, quando ocorre esse tipo de deslocamento, surgem essas ações indiretas, né? Que a estrutura ela pode ou não, vamos dizer, ter um dano, né? Ela pode ou não ter vamos dizer, um prejuízo ali, tá? Imperfeição geométrica pode acontecer, né? O que seria aí? Eu estou executando um pilar e não consigo colocar ele no prumo ali, não consigo colocar ele na vertical. À medida que a minha edificação vai subindo, ele fica fora do eixo, né? Então, eu vou ter uma imperfeição. Ou uma viga, por algum motivo, ela não saiu nas dimensões e pode gerar essa ação indireta, né? Um carregamento indireto, tá? E efeito de protensão também, né? No caso aí já seria das estruturas que são protendidas, né? Mas na frente a gente pode colocar aí essa definição para vocês. Então, aqui tem essa tabela, né? Aí a gente tem aí os materiais, né, nessa primeira coluna. Se é rocha, são blocos artificiais, revestimentos. Aqui o material, né, pode variar. Eu tenho arenito, basalto, né, vários tipos de rocha, vários tipos de blocos artificiais. Tem bloco cerâmico, vazado, maciço, né? E aqui tem um peso específico aparente desses materiais. Tá? Aqui está em quilonewton por metro cúbico, né? Se eu multiplicar aqui, né? Se eu dividir por 10, eu tenho em tonelada força, né? Então, por exemplo, aqui, arenito, 26 kN por metro cúbico. Se eu quiser calcular isso aí em tonelada força, basta eu dividir por 10. Né? E se for em kgf, né, o que eu faço? Multiplico por 100. Né? 1 kN é igual a 100 kgf. Então, geralmente a gente trabalha com essa unidade, né? Quilograma força. Então, basta multiplicar por 100 aí, né? Então, no caso aí dos blocos, por exemplo, blocos cerâmicos, né? Tijolos furados, para a gente ter uma ideia, ó. 1.300 kgf por metro cúbico. Né? A argamassa, que é muito utilizada aí na construção, argamassa de cimento e areia, 2.100 kg-força por metro cúbico. Então, a gente começa a ter noção, né, do peso desses materiais. Né? Concreto simples, 2.400 kg ou 2,4 toneladas por metro cúbico. Concreto armado, né, que tem uma diferença aí de 100 kg, justamente devido aí à presença do aço. Né? Então, é considerado aí um peso médio de aço de 100 kg por metro cúbico. Por isso que aumentou aí, né, de 2.400 para 2.500. Então, a gente já começa a ter noção do peso desses materiais. Né? Por isso, no caso do concreto armado, né, que tem aí vamos dizer, um conceito de que é um material, de que a estrutura é muito pesada. Tem alguém que está com o microfone aberto. Deixa eu ver quem é. Tá? Então, por isso que quando a gente fala no caso de estruturas de concreto armado, aí vem logo em mente essa questão, é uma estrutura muito pesada. Não é que seja um peso específico elevado. Né? Se a gente comparar aí com aço, por exemplo, o do aço
7.850 kg por metro cúbico, 3 vezes o peso específico do concreto, né? É porque as estruturas de concreto são mais robustas, né? As dimensões são maiores, então precisa de mais material. E realmente a estrutura tende a ficar pesada, né? Então, por isso que muitas das vezes, né, os prédios mais altos, se vocês observarem, né, feitos de alvenaria ou de concreto, né, chega um momento que a gente tem que mudar o material, senão ele fica muito pesado, né? Um exemplo aí que eu posso colocar é aquele Burj Khalifa, né, lá em Dubai. Por que que ele vai reduzindo a seção dele? Fica como se fosse uma antena, né? Ele começa com uma seção maior na base e vai reduzindo, né? Justamente por causa do volume de material. Se ele fosse constante, ia ser inviável, que ele ia ficar tão pesado que ia inviabilizar as fundações, né? Para vocês terem uma ideia. Então, por isso que foi feita aquela redução. É feita aquela redução, a redução de seção dos pavimentos à medida que ele avança em altura, né? Senão ele ia ficar muito pesado, tá? Tá aí material como os outros materiais, né? Madeira, a gente tem noção aí de quanto pesa, ó, né? Em torno de, no caso aí, 800 quilos, né? 800 kgf por metro cúbico, né? IP, aí já vai aí para 1.000 quilos por metro cúbico, né? No caso dos metais aí, ó, o aço, 7.850 quilos por metro cúbico. Qual é o material ali? O outro, mais pesado, ó, já vai para 11.400 kgf por metro cúbico, caso do chumbo, né? Por isso que é importante ali, onde utiliza, né, alguma sala, se eu vou ter uma sala especial, tem que calcular o peso desse material, né? No caso dos hospitais, que tem algum revestimento específico, ou qualquer outra edificação, né, essas edificações aí de pesquisa na área de física nuclear, eles utilizam materiais que são específicos, então a gente tem que calcular o peso desses materiais, né? Para considerar ali, para ter algum revestimento especial, a gente tem que conhecer. Então, essa norma, ela traz, né, essa tabela é importante de a gente conhecer o peso específico desses materiais, né, para considerar o peso deles na edificação. E aí tem esses materiais diversos, asfalto, borracha, papel, né? É importante aí, ó, papel está colocado ali, né, 15 kN, 1,5 toneladas por metro cúbico, né? Então, isso aí é importante a gente saber, até por causa uma biblioteca, né? Quando eu vou fazer ali vou projetar uma residência, o piso de uma residência, eu tenho que saber se ali a pessoa não vai querer colocar uma biblioteca na casa dela, né? Se não vai colocar um escritório, home office, encher de livro, né? Encher de estantes com biblioteca. É importante a gente saber o peso desse material, tem que considerar. Senão, se eu colocar só a sobrecarga prevista lá do piso, que é por norma, eu posso ter um problema nessa laje, né? E geralmente as lajes são feitas, aquela laje treliçada, né? Uma laje pré-fabricada, pré-moldada. Então a capacidade dela é reduzida. Então eu tenho que considerar o carregamento correto, né? Então por isso que é importante a gente conhecer esses materiais, conhecer o que vai ser colocado, né, nessa edificação, nessa minha estrutura, né? Ou seja, a ideia aqui de conhecer as cargas, né, é eu saber realmente quais as cargas que vão atuar numa edificação. Quanto mais, né, eu conheço essas cargas com precisão, né, mais segurança eu vou ter no meu projeto, né? Vamos dizer, eu vou aumentar a confiabilidade do meu projeto, de ter calculado, de ter projetado uma determinada estrutura para uma edificação, considerando realmente o que vai acontecer quando ela estiver pronta, quando ela estiver executada. Então, isso que vocês têm que ter em mente, né? A partir do momento que eu estou responsável por um projeto, né? Ou eu sou um engenheiro ali que vou tocar uma obra, que vou coordenar uma obra, que vou executar, eu tenho que ter esse conhecimento básico, né? Porque aí eu posso evitar um problema grave mesmo durante a execução de uma estrutura, né? Porque ali a gente está trabalhando com uma estrutura, no caso aqui da nossa região e do Brasil, que a principal estrutura, o principal material que nós utilizamos é o concreto armado, né?
E dependendo das dimensões dessa edificação, né, eu vou ter uma edificação pesada, que a gente chama ali, vai ser um peso próprio elevado. Então, durante a execução, é importante eu conhecer o peso desses materiais, né? Até para eu definir ali as formas, né? O cimbramento, né? O que seria esse cimbramento? É a estrutura auxiliar que vai permitir que eu consiga executar a minha estrutura em concreto armado, né? É uma estrutura provisória que ela tem que resistir a essas cargas gravitacionais. Então, é importante o engenheiro, né? Como eu coloquei, mesmo sendo um engenheiro de obra, ele tem que conhecer o peso desses materiais, né? E por isso que a norma está aí, ela coloca justamente que é para ser feita a consulta, né? O profissional ele tem que conhecer, porque existem vários acidentes. Pode falar. Esse cimbramento que o senhor disse aí é uma estrutura auxiliar, né? É além das formas, outra coisa que auxilia. Isso, tem a forma, né? A forma seria propriamente dita a que vai dar condições ali para moldar, né? Isso, modelar, né? Entendi. Isso. E o cimbramento é esse conjunto de elementos que dá apoio para a forma, né? Eu posso ter uma escora metálica, escoramento metálico, entendi. Tá, isso, obrigado. escoramento ali. Tá? É o conjunto, né? Então, é uma estrutura. Então, se a gente pensar aí, é uma estrutura provisória que vai resistir a um carregamento elevado, né? No caso aí de concreto armado, para vocês terem uma ideia, já adiantando um exercício bem simples que vocês podem fazer aí. Pode pegar a mesma caneta e anotar aí o peso específico do concreto armado, de 2.500 kgf por metro cúbico. E aí eu quero calcular o peso de uma laje, né? Vamos dizer aí uma laje média de uma residência, 10 centímetros. Aí vocês anotem aí o peso específico, 2.500, né? Só para vocês acompanharem o raciocínio, que é o que está aí na tabela. O peso específico ele é representado por aquele gama, né? Só o gamazinho, pode colocar peso específico do concreto armado, 2.500 kgf por metro cúbico. E a altura da laje, coloca aí a laje, 10 centímetros, ou 0,1 metro, né? E aí vocês podem fazer esse cálculo. Como é que eu posso chegar no peso próprio dessa laje? Aí pode colocar uma carga, o Qzinho referente ao peso próprio, né? Deixa eu ver se tem aqui o... Se eu consigo visualizar aqui o... Ah, tá aqui. Só para a gente fazer esse exercício aí para vocês. Cadê? Não abriu o quadro? Tá abrindo ainda. Tá demorando. Vocês estão visualizando alguma coisa? Esse quadro branco? Para mim tá aparecendo um quadro branco. Tava só a bolinha abrir o quadro. É só Abriu? pegar o lápis. Pega o lápis aí. Acho que apareceu agora aí, professor. Só selecionar o lápis aí, né? Para mim ainda não apareceu. Vamos esperar um pouquinho aqui. Deseja apresentar... Já está escrevendo. Aqui parece até que você está riscando. Já tá agora, apareceu. Eu tinha arriscado aqui sem querer. Bora ver se eu consigo usar aqui a borracha. Era bom se eu tivesse funcionando. Eu instalei aqui aquela mesa digitalizadora, só que ela não quis funcionar. Eu acho que é questão de configuração minha. Vou tentar fazer com o mouse mesmo. Tá, vamos lá. Então a gente quer saber aí temos aqui uma laje. Tá? E aqui a altura dela, vamos colocar aqui em metro, né? 0,1. Só como exemplo aí para vocês acompanharem. Tá? E aí a gente tem o peso específico do concreto armado. Não está aparecendo para mim, professor. Não tá? Para mim não, também. Para ninguém tá? Para mim tá. Para mim tá também. Certo.
Será que é a internet? Não, é a opção Pra mim de tá clica aí em aparecendo. cima aí, amplia que aparece. Verifique aí se vocês têm que ampliar. Então, aqui a gente tem, como a gente viu lá na tabela, vou colocar aqui em tonelada-força, tá? Desconsidere aí que eu estou escrevendo com o mouse. Tem que dar um desconto. Então, 2,5 tonelada-força por metro cúbico. Tá? Então, eu quero saber aqui qual é o peso próprio. Eu vou chamar aqui de Q, né? Só um Qzinho referente. Esse índice aqui que a gente costuma usar. Peso próprio da laje. Tá? Como é que a gente calcula isso? É multiplicar direto o peso específico do material, né? No caso, o concreto armado, vezes a espessura, né, do material que eu quero calcular. Né? No caso aqui, a altura da laje. Então, se eu conheço a altura dela, vou colocar aqui a altura da laje. Eu consigo calcular, tá? E aí as unidades têm que estar coerentes, né? Eu estou trabalhando com metro e aqui vou trabalhar com metro, tá? Se aqui tivesse centímetro, bastava eu transformar para metro, tá? Geralmente no projeto, né, vem centímetro, né, essas unidades dos elementos estruturais, tá? Aí eu coloco direto, né? Vocês podem fazer aí a multiplicação direto, né? Então, coloquei um valor até para facilitar aqui, né? Como elas já estão em unidades coerentes, vai cortar, né? Eu vou ter o resultado aqui numa carga superficial, né? Se eu colocar aqui, está em tonelada força por metro cúbico, né? E aqui eu estou em metro. Então vai cortar aqui, ó. Professor, eu percebi que o senhor começou a fazer a escrita pegando mais para o lado direito, aí eu não sei se saiu do meu campo de visão e para o senhor tá aparecendo, mas não. Melhorou agora? Dá para te arrastar na E tela. professor, Dá para tu arrastar, mas se tu tiver no computador, às vezes o chat está aberto. Tá o chat aberto. Ah, Aí, fechou o tá. chat, Fecha o chat. Ah, tá, achei. Obrigado, Ian. Verifica aí se vocês têm esse controle. Já achei, Ian. Obrigado, tá? Já? professor, Aqui eu consigo Oi. controlar a tela. tá dizendo que somente os membros dessa organização podem participar. Aí diz que a minha conta não tem permissão para participar, então eu não consigo visualizar o que o senhor está passando aí, né? Também. Eu acho que é porque eu não tô na equipe, não sei. Estranho, né? Tem mais alguém que não consegue ver também? Eu também não consigo. Eu tô conseguindo, professor. Vocês Porque entraram. não estão na equipe, eles entraram pelo link E- da chamada de Eu acho que vídeo que a por gente isso está que eles compartilhando. estão vendo. É. Mas vocês entraram com perfil pessoal ou como convidado? Que aparece Convidado. o nome da Unifap. Porque tem um aqui que está aparecendo que está como externo. Não sei se é a Bárbara. Eu acredito que seja por isso, né? Eu acho que sou eu, professor. Tá, então Bah. O meu tá assim também. depois eu vou cadastrar lá. Aí tem também a... Tá aparecendo aqui da Joquebed, né? Batista como externo. E eu o vou Vinícius mandar uma também. mensagem pro senhor colocar a gente na equipe. Tá. Pode enviar aí, depois eu vou tentar cadastrar vocês lá. Não sei se eu vou conseguir agora, tá? Então agora o Então pessoal vamos que manda foto pra gente. Tá, beleza então. Então vamos lá. Então aí a gente multiplica direto aqui, né? A gente vai chegar aí rapidamente, ou 2.500, né? Ou 2,5. Se eu quiser deixar aí em toneladas, né? Daria aqui 0,25, né? Tonelada força por metro quadrado, tá? Então a gente já vê aí que de acordo com a geometria, né, do elemento, eu vou ter uma carga de superfície, né? Que eu tenho uma chapa. Se a gente lembrar lá dos elementos estruturais, né, nós vimos lá que tem elementos de superfície, que é o caso da laje, né, que é uma placa. Então, quando eu lembro da geometria, eu lembro que o peso desse material, né, que ele vai apresentar na minha estrutura, vai ser um peso por área, né? Uma carga de superfície que a gente chama,
tá? Então, aí, para vocês terem uma ideia, ó, 250 kgf, né? Multiplico aqui por 1000, né? 0,25 vezes 1000. Então, eu transformo aqui para kgf por metro quadrado, né? Então, eu já consigo avaliar o peso dessa laje, que é uma carga considerável, né? Se eu tiver uma laje com o dobro de altura, no caso aí 20 centímetros, esse meu peso já vai para 500 kg por metro quadrado, né? Então, é uma carga elevada numa estrutura. Então, como engenheiro de obra, eu tenho que me preocupar com isso também, né? Na hora da concretagem, eu vou ter lá o peso próprio do concreto, né? Eu vou ter o peso dos operários, que vai estar ali, dependendo do tamanho da estrutura, eu vou ter um peso considerável, né? E essa carga, mais tarde, ela vai ser transferida, né? À medida que o prédio vai avançando, né, em altura, por exemplo, tem prédio no Brasil que eles conseguem executar um pavimento por semana, né? E aí esse cimbramento, ele vai receber esse peso próprio. Então é importante eu conhecer o peso dos materiais, né? O peso próprio que vai gerar lá nessa meu cimbramento. Se eu colocar uma estrutura muito frágil, como acontece, né? Essa semana teve mesmo um acidente, né? Alguns de vocês devem ter visto aí o vídeo, né? Que desabou uma estrutura, né? Que estava em execução, né? Aí vai ser feita ali uma perícia, vão chamar lá com certeza uma perícia para avaliar qual foi o erro. Possivelmente eles vão encontrar lá que foi erro, pode estar relacionado à parte de cimbramento, né? Dessa estrutura provisória que foi feita, podia estar com falhas, né? As escoras poderiam estar distantes, né? Enfim, possivelmente está relacionado com esse tipo, né, de falha que ocorre nas obras. Aqui em Macapá mesmo, alguns anos atrás, teve uma estrutura, né, que durante a execução, durante a concretagem, ela veio, né, veio abaixo, ali na Zona Norte, não sei se alguém lembra, lá naquela... É um prédio que tem lá que eu acho que vende tinta, se não me engano, né? E aí foram observar, as informações que chegaram para a gente, foi justamente essa parte de cimbramento, né? Era tanta pressa ali para querer terminar a obra, não deram muita atenção, né, para essa estrutura provisória. E na hora de lançar o concreto, material pesado, né, movimento ali de equipamento, de operário, não aguentou, né? Então a gente tem um exercício aí mais para a gente começar a ter essa noção de intensidade de carga, né? Quando eu coloco, por exemplo, deixa eu limpar aqui. Eu quero armazenar aí, vamos dizer, granito em cima de uma laje, né? Como já aconteceu. Inclusive, aconteceu numa obra que eu estava com um fiscal, né? Que foi lá no aeroporto, né? Tem aqueles pallets que vêm, né? Não sei se alguém já viu aí como é transportado o granito. Eles vêm, as placas vêm em pallet, mais ou menos 1 metro de altura, né? E aí, a primeira coisa que eu vi que tinha posicionado em cima de uma laje. Digo, não, pode tirar e colocar em outro local. Foi a primeira coisa que eu vi logo. Quando eu botei o olho, digo, não, pode ter problema na laje. Vocês estão colocando uma carga muito elevada. Eu chamei a atenção lá do... Né, chamei e conversei, né, com quem estava responsável, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de atitude, né? O peso específico aí do granito, né? Quanto é? Dá um chute aí. Mais ou menos, né? Do que o concreto. O que vocês acham? Sem olhar lá na... 2.800. Olha aí. Exatamente. 2.800. Não olhei, não. Eu lembro, hein? Eu lembro. Tá lembra? Beleza. Então, 2.800 kgf por metro cúbico, né? Mais pesado que o concreto armado, né? E lá os pallets eram placas de, acho que 2 centímetros, só que elas vieram, né, que nem as caixas de lajota, né? Tinha 1 metro de altura. Quanto é que dá isso daí? Né? Basta multiplicar por 1 metro, né? É como se eu tivesse ali um peso, né,
estava distribuído, né? Mas para a laje, né? Ela pode ser prejudicial. Não deu problema porque era uma laje maciça, a laje tinha uns 20 centímetros de espessura, né? E ela não tinha um vão tão grande, né? E tinha vigas bastante robustas, né? Apoiando ela. Então, se eu multiplicar aqui, ó, é direto, né? Seria o peso próprio desse revestimento aí, desse material. É 2.800 vezes 1 metro, né? Basta multiplicar por 1 aqui, vai dar a mesma coisa aí, né? 2,8 toneladas por metro quadrado, né? É um peso consideravelmente alto numa laje, né? Se colocar um pallet desse numa laje pré-moldada de uma edificação, com certeza a laje não aguenta, né? Então já é um acidente que a gente pode evitar, né? Porque pode acontecer também, né? Tem essas casas de alto padrão e com o revestimento ali é um porcelanato, é um granito, né? É um mármore, que é o mesmo peso específico, né? Essas casas de alto padrão aí com 500 metros quadrados, 400 metros quadrados, não é difícil encontrar esse tipo de revestimento, né? E se a pessoa que está ali não conhece o peso dos materiais, ela pode provocar um acidente na obra. Mandar armazenar em cima de uma laje para depois distribuir, tá? Então foi só um exemplo aí para vocês terem noção, né, de quanto pode representar o peso desses materiais numa estrutura, né, numa edificação, tá? Deixa eu voltar lá pro... Como é que eu saio daqui agora? Tem que fechar? Ah, tá. Então, voltar lá para a apresentação. Deixa eu ver qual foi que eu parei. A gente parou aqui. Aqui, né? Estão visualizando aí? Já? Sim. Aqui Sim, tá sim. Tá aparecendo o slide. Tá. Ainda vai Então, aparecer para mim, acho que em qualquer momento. Então, só continuando, né? Nós falamos lá das cargas permanentes, né? Que a maioria aí das cargas são devido os elementos fixos, né? Da estrutura, tá? E agora as ações variáveis, né? Que é outro tipo de carregamento aí que é bem considerado nas estruturas, tá? Então, ações variáveis diretas. As ações variáveis ou cargas acidentais são mais difíceis de ser determinadas com precisão e podem variar com o tipo de edificação, né? Então, lá, no caso das cargas permanentes, a gente tem uma precisão maior, né? De conseguir calcular a intensidade delas, porque depende do peso específico e das dimensões do elemento construtivo, né? Seja alvenaria, seja concreto simples, concreto armado, aço, alumínio, seja madeira, né? Se eu quero calcular o peso de uma cobertura também, eu consigo calcular com precisão, porque eu vou ter as dimensões da minha cobertura, né, da minha estrutura. Se eu quero calcular o peso de uma telha, eu conheço o material que a telha é fabricada, conheço a espessura dela, né, conheço a largura, comprimento, eu consigo calcular com precisão. Então, aí não tem dificuldade nenhuma, né, para qualquer engenheiro calcular o peso desses materiais, tá? As ações variáveis já é o contrário, né? Porque elas dependem de norma, né? Então, por isso, essas cargas são definidas por normas que podem variar de país para país. No Brasil, os valores das cargas acidentais são determinadas por normas como a 6120, a 6125, né? Aí não está a do vento, né? Que é a 6123, que trata do vento, tá? Da ação dinâmica do vento. Então, o que essas cargas, essas ações variáveis, né, elas representam, né? Ela representa o peso das pessoas, né? Como exemplo aí, o peso do mobiliário, o peso de veículos, né? Então, ao contrário do carregamento permanente, né, essas cargas variáveis é tudo aquilo, né, que vai atuar na edificação de forma esporádica, né? Pode ou não estar presente ali num determinado piso da edificação, tá? Então, tudo isso que não é fixo, né, é considerado, né, uma carga variável, né? Ela vai atuar com uma certa frequência, né,
vai depender do uso da edificação, tá? Então, sempre a gente tem que lembrar disso, está relacionado ao uso da edificação, ao tipo da edificação e, consequentemente, o uso que ela vai ter, tá? No caso aí da força de frenagem, né? Obviamente, quando os carros ali eles vêm em movimento, por exemplo, em cima de uma ponte, né? Que eu coloquei lá aquele exemplo da ponte, lá do sistema estrutural, né? Quando o veículo ele vem, né, com uma certa velocidade, ele freia, ele vai causar ali uma força horizontal, né, que é chamada aí força de frenagem na estrutura da ponte, né? Se eu tenho um veículo pequeno, ele pode não causar, né, uma força tão elevada, mas quando é um veículo mais pesado, uma caçamba, né, uma carreta que vem ali carregada com material, e se ela vier em alta velocidade, ela pode causar, né, uma carga bastante significativa, né? Então, esse tipo de carga é levado em consideração, né, no caso das pontes, né? Com certeza ali ela tem uma grande influência, né, especialmente ali na parte dos apoios, né, de ponte. Quando a gente lembra ali que os apoios, né, alguns apoios de ponte, eles têm um material, né, que é específico ali, que fica no encontro entre as vigas e o pilar, e a extremidade superior do pilar, né? Então, esse material é como se fosse uma borracha, né? É um material específico ali, neoprene, né? Que são os aparelhos de apoio, né? Só lembrando. Então, esse aparelho de apoio, ele serve justamente para evitar que essa carga, né, ela cause um efeito maior, no pilar, né? Para que ela transmita o mínimo, né, de esforço para o pilar, para que esse pilar não venha a ser solicitado na horizontal, né? Então, só para lembrar um pouquinho aí da importância, né, até lá dos aparelhos de apoio. Ele tem grande importância nesse momento aí, porque a ponte ela vai estar sujeita ali, né, ao longo dos anos, ao longo da vida útil dela, né, a um volume de tráfego bem elevado, né? Então, isso aí faz com que a estrutura ela vai desgastando, vai trabalhando, as suas ligações vão sendo comprometidas ao longo dos anos, tá? A outra carga aí é a força do vento. Também é uma força horizontal, né? Depende da região, das dimensões verticais e horizontais da edificação. No caso das forças de levidação do vento nas edificações, a NBR 6123 fixa as condições exigíveis na consideração das forças de levidação estática e dinâmica do vento, para efeito de cálculo das edificações, tá? Então, aqui, só fazendo, né, um parênteses aqui nessa questão da força do vento, né, que é uma carga bastante importante, no caso, quando a gente fala aí de edificações mais altas, né? Um exemplo aí, os prédios, né? Esses prédios aí, os sistemas estruturais verticais. A gente tem exemplo aí, vocês já lembram aí do sul do país, né? Onde a gente tem os prédios mais altos do Brasil, né? Aqui em Macapá já tem prédio aí da ordem de quantos pavimentos? 24 pavimentos, é o mais alto que tem aqui, até onde eu conheço. Então, 24 vezes, vamos jogar em pé direito de 3,5, né? Para vocês terem a noção da altura, 84 metros de altura, né? Então, à medida que as edificações elas crescem em altura, obviamente a estrutura tem que acompanhar, né? A solicitação, que ela é muitas das vezes preponderante, é a ação do vento, né? Que é uma ação dinâmica, é uma ação que, dependendo da altura, vai aumenta essa pressão do vento lá em cima, né? Na superfície da edificação. E aí o projeto ele tem que prever essa carga, com certeza, né? Para esses prédios mais altos, né? Tem que ser considerada a ação do vento. Inclusive os programas de cálculo, né? Os programas modernos, eles já vêm, né? Já vem com essa consideração. Inclusive vem marcado lá já. Quando a gente está fazendo o projeto, vai elaborar um projeto, já está marcado para consideração do vento, né? E aí o projetista que tem que avaliar, né, se naquele projeto ele vai ou não considerar, em função das dimensões do projeto, da altura, né, se ele vai ou não considerar a ação do vento, né? Porque aí, como é uma carga horizontal, né, essa carga, essa ação dinâmica, ela vai exigir mais da estrutura, né, do seu dimensionamento.
vai solicitar ali os pilares, principalmente, né? De forma horizontal, vai gerar momento fletor mais alto nas fundações, dependendo do tipo do modelo que foi considerado, se a fundação vai ser engastada. O que vai acontecer? O prédio ele vai receber essa carga lateral, né? E ele vai tender a se movimentar, né? Devido a essa ação dinâmica. Então, se a gente tem um prédio ali que tem uma área muito grande, uma superfície muito grande, que vai estar ali na direção, vamos dizer, preponderante do vento, na direção principal, com certeza eu tenho que considerar essa ação do vento, né? Eu não posso considerar só o efeito lá das cargas gravitacionais, né? O peso das pessoas, do mobiliário, né? Dos veículos que vão estar ali no pavimento de garagem, né? Ou no subsolo. Então, nós, né? Vocês, de repente, não sei daqui, se alguns vão seguir aí na área de estruturas, nós temos que ter essa preocupação, né? De que, dependendo ali do porte do prédio, tem que fazer essa consideração da ação do vento. Por isso que já tem norma, né? A norma ela já está dando, já dá uma diretriz, já coloca recomendações justamente para diminuir ali a possibilidade de falha na hora de considerar essas cargas, né? E aí, mas como foi colocado, isso varia de país para país, né? No caso da ação do vento, temos um mapa, que são um mapa de isopletas, né? Que representa a velocidade característica do vento em cada região, né? Aqui, se eu não me engano, na ordem de 30 km por hora, a velocidade característica daqui, né? E isso varia, né? Se a gente for observar nesse mapa, à medida que se aproxima ali do sul, vai aumentando, né? Chega a 45, 40, né? Como vocês já puderam observar alguns prédios ali da Santa Catarina, né? Aí em Balneário Camboriú, os prédios mais altos do Brasil, né? Tem um lá que está em execução, está em fase final, que é aquele o Yacht House com 81 pavimentos, né? Parece que é o prédio mais alto aí não sei se é da América Latina ou está próximo do mais alto, né? Então a gente começa já a observar que, vamos dizer, o nível de projeto, né, nos últimos anos ele está subindo muito, né? Vamos dizer, um projeto mais arrojado, né, do ponto de vista da engenharia estrutural. Com certeza isso já está acontecendo no Brasil, né? E ali nesses prédios, com certeza a ação do vento ela é a ação mais importante, né? Porque vocês já observaram aí que alguns prédios sai na mídia, né? Que eles balançaram muito, né? Determinado dia ele estava chovendo muito, rajada de vento, chegou a 90 km por hora, se eu não me engano, e aí o prédio sentiu, né? Teve gente que divulgou aí vídeo da água balançando lá na piscina, né? Porque quando acontece isso, a água ela acaba, né, amplificando o efeito da ação do vento. Não quer dizer que o prédio vai cair, né? E lá na época eles emitiram até uma nota, né, construtora, de que o prédio ele passou, o projeto dele foi considerado, né, uma combinação de ação do vento adequada, né, por isso que ele não teve problema nenhum, né? Inclusive, além dessas considerações das normas, o que é feito hoje em dia, né, só a nível de informação, é feita uma análise dinâmica em túnel de vento, que a gente chama, né? Além dessas considerações normativas, né, quando a gente não se sente tão seguro, quando o profissional, o engenheiro não se sente tão seguro em considerar só elas, né, ele pode solicitar um estudo, né, um estudo específico para aquele projeto, né? Como é que é feito esse estudo? É contratado uma empresa, um laboratório que trabalha com essa parte, né, um laboratório que tem lá um túnel de vento e trabalha com esse tipo de análise, né? Eles modelam a estrutura em escala reduzida, né, com os materiais ali próximos do que vai ser feito, com a mesma geometria, com a mesma forma, né? Simula até os prédios que tem no entorno, né, como foi feito lá para esse Balneário Camboriú, né? A maioria dos prédios lá, esses mais altos, foram feitos esses estudos. Inclusive esse lá que divulgaram esse vídeo, ele foi... Não, no caso do Yacht House, foi feito em 2 laboratórios da Europa, para vocês terem uma ideia, tá? Então é justamente para dar maior confiabilidade no projeto, né? De qual esforço, de qual ação que realmente vai atuar no prédio quando ele estiver pronto, né? Quando ele estiver lá em funcionamento, né,
estiver atuando as cargas que foram previstas, né, o peso das pessoas, mobiliário, e a ação do vento também combinada com isso. Por isso que a gente chama que são combinações de ações, né? É uma combinação de ações permanentes com ações variáveis. Então, tudo isso a gente tem que pensar que pode ocorrer numa estrutura, né? E aí, para prédios mais altos, com certeza a ação do vento ela vai acontecer ali de forma combinada com as cargas gravitacionais, tá? Então, tem aí também nessas estruturas que são mais emblemáticas, né? Outro que eu posso citar ali, aquele museu, o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, né? Que é uma estrutura mais complexa, né? É uma estrutura em concreto armado, mas tem uma cobertura metálica, né? E essa cobertura tem um vão em balanço que é bastante significativo, em torno de 73 metros de vão em balanço. Então, ali, a ação do vento ela pode provocar, né, uma movimentação naquela estrutura, mesmo sendo uma estrutura pesada, mas pelo fato de estar em balanço, ela pode se comportar ali, muitas das vezes, até como uma asa de um avião, né? Pela forma dela. Então, lá foi feito também essa análise no túnel de vento. Então, sempre a gente tem que ter esse entendimento, né? Como engenheiro, se eu tenho aqui uma forma simples, uma forma convencional, eu posso não me preocupar tanto, né? Mas à medida que eu começo a mudar ali a forma do prédio, ele começa a ficar alto, né? Eu penso assim, para vocês fazerem uma analogia, a gente pode fazer uma analogia com um projeto de um carro, né? Outro dia até dei esse exemplo aí para um rapaz de uma obra, né? Ele compreendeu rapidamente, né? Quando a gente faz lá a analogia no caso da Kombi, né? Que ela é toda quadrada, né? Todo mundo percebe por intuição ali que ela vai ter uma resistência muito maior, né? Quando aumentar a velocidade, o vento vai bater ali 90 graus, ela vai ter uma resistência muito maior do que um carro que não tem aquela forma quadrada, né? Então, a mesma coisa serve também para os prédios, né? Se eu tenho um prédio alto, que ele é a forma convencional, toda, né, retangular, quadrado, e eu estou colocando uma superfície muito grande em contato com a ação do vento, essa estrutura, obviamente, ela vai estar mais solicitada, tá? Então, apenas para vocês compreenderem um pouquinho aí, né, do quão pode ficar complexo a análise de uma estrutura. Então, vamos avançar aqui. E me controla aí na hora, né? Então, o peso dos móveis especiais, né, cofres, né, não é determinado pela norma, deverá ser informado pelo fabricante, né? No caso aí do efeito da chuva, né, que já vem considerado aí, né, no caso do peso das telhas, né, que ela é considerado saturado, no caso, né, molhado as telhas, tá? Então, as cargas verticais que se consideram atuando nos pisos das edificações, além das que se aplicam em caráter especial, refere-se a carregamentos devido a pessoas, móveis, utensílios e veículos, e são supostas uniformemente distribuídas, com os valores mínimos, né, indicados nessa tabela, né? Só antes de passar a tabela, eu vou mostrar aqui o que seriam as cargas indiretas, né, variáveis, né? São causadas por variações de temperatura, podendo ser com variação uniforme e não uniforme de temperatura, tá? São ditas indiretas e as demais são diretas, são aplicadas. E as ações excepcionais, né? O que seriam? São ações de duração extremamente curta e com muita baixa probabilidade de ocorrência durante a vida útil da construção. Devem ser consideradas no projeto se seus efeitos não puderem ser controlados por outros meios. E aí a gente tem aqui esses exemplos, né, de excepcionais. Os terremotos, né, abalos sísmicos, as explosões, os incêndios, choques de veículos, enchentes, etc., né? Então, se enquadra aqui também, né, o exemplo que ocorreu lá nos Estados Unidos, né, foi 2001, né? 11 de setembro, né? Que foi o impacto lá, né? Os ataques terroristas que causou todo aquela tragédia lá nos prédios, né? Que fez com que os prédios entrassem em colapso logo um tempo depois que eles, né, foram lançados ali contra a estrutura. Então, é um tipo de ação excepcional. No caso de explosões, então, como a gente colocou lá, essas cargas, elas variam de país para país. Por exemplo, um país do Oriente Médio, todo o tempo a gente vê aí nas mídias, né, que tem ataque terrorista, né, eles colocam bomba lá para o prédio, né. Então, lá, com certeza, o projeto de estruturas, né,
ele tem que considerar essas cargas, essa probabilidade do cidadão chegar lá e colocar uma dinamite, né, querer explodir o prédio, como a gente vê que acontece realmente, né? Então, lá o projetista de estruturas, né, ele ainda tem essa responsabilidade, além de considerar as ações normais, ele tem que considerar as ações excepcionais. Então, lá a gente já tem, ele está no outro nível, né? Já tem que pensar nessa probabilidade também de eu explodir aqui um determinado pilar, né? Vamos dizer, um pilar importante aqui do prédio, para que esse prédio não desabe em seguida, não entre em colapso, né? É o que a gente chama ali do colapso progressivo, né? Se eu tiro um pilar de um determinado ponto, será que esse meu prédio vai cair? Né? Eu posso projetar ele pensando nessa possibilidade, para que ele não caia, tá? Não entre em colapso, né? Se falhar ali um determinado elemento de forma que a gente chama local. Né? Então, isso aí é só para vocês terem mais ou menos um panorama, né, do que é considerado nas estruturas aí, dependendo do país, né? No caso de pontes, por exemplo, que são construídas aí em zonas, né, em que a ação lá do vento é muito forte, a ação das marés é muito forte, como eu tinha colocado, é uma ação excepcional, né? Tem uma ponte, se eu não me engano, não sei se foi na Coreia do Sul, eu li um artigo, alguma coisa lá da obra, que eles simplesmente, para uma ponte, devido à região que ela ia ser executada, teve mais de 600 soluções diferentes para o projeto, para vocês terem uma ideia, né? Por quê? Porque era uma região, né, em que as ações da natureza elas eram muito, né, vamos dizer, imprevistas, né? Para considerar num projeto tinha que ter um estudo muito, né, muito bem feito para considerar, né? Será que eu vou ter aqui ondas gigantes, né? Qual é a probabilidade de acontecer essas ondas, né? Vento, maremoto, terremoto, então tudo isso influencia no projeto. Por isso que não é muito simples muitas vezes, né? Dependendo do projeto. Se é uma usina nuclear, né? Eu posso ter uma explosão numa usina nuclear. Eu tenho que pensar numa estrutura, né, robusta o suficiente para ela suportar ali, né, um acidente, uma explosão que pode acontecer durante o funcionamento dela, como acontece, que a gente vê, né, como aconteceu lá em Fukushima, né, só que foi devido à questão do tsunami, né. Com certeza eles não tinham imaginado, né, que o efeito do tsunami logo em seguida ia causar toda aquela explosão que teve na usina nuclear, que até hoje, né, ainda com certeza ali algumas cidades não voltaram mais, né, a ter habitantes. Enfim, tudo aquilo que não é previsto aí, né, de forma convencional, né, seria essas cargas excepcionais, tá? Então a gente tem a tabela 2, né, uns valores mínimos. Essa tabela ainda é da norma anterior, mas deve ter mudado pouca coisa em relação a essas sobrecargas aí. Tem alguém que levantou a mão? Pode perguntar. Professor, uma dúvida então. As ações excepcionais são consideradas de acordo com a região geográfica que a obra vai ser erguida? Por exemplo, no Japão é bem conhecido que terremotos e abalos sísmicos são muito frequentes. Só que aqui na região do Brasil e geralmente nas Américas não é tão frequente. Então, isso varia de acordo com o local no mundo? Aí no caso do terremoto, já tem. Na verdade, a gente tem aqui tem uma norma brasileira que faz essa consideração, tá? De sismos, dependendo da região, porque se a gente for lembrar em um pouquinho, né, já tem alguns casos, né? Inclusive já chegou. Vocês lembram, né, que teve o efeito de um terremoto, chegou só o resquício aqui em Macapá, né? Que fez alguns prédios ali só aparecer as trincas, ainda bem que foi perto da junta de dilatação. Mas o que acontece? A gente tem norma, na verdade, tem uma norma brasileira, né, que ela já considera, né? E aí vai do projetista fazer essa consideração, né? Se ele avaliar que naquela região dele ali já teve algum problema, já teve algum histórico, ele pode considerar já essa norma de sismo, tá? Assim como tem a questão de incêndio também, tem norma específica para incêndio. O pessoal aí que trabalha nos bombeiros, né, eles conhecem muito bem, alguns se especializam nessa parte, né? Tem uma norma específica também para incêndio que a gente tem que considerar, tá? Então, assim, e essas excepcionais realmente vai depender da região,
né? Vai ser algo assim que vai depender da expertise do profissional, dele conhecer muito bem a região e do que ele vai considerar, né? Como eu coloquei aí, tem região que a gente sabe todo dia que está tendo ataque terrorista, né? Praticamente várias situações, né, que aparecem na mídia, então já é previsível que vai acontecer. Então a probabilidade é grande, né? Se é um prédio importante, sei lá, um prédio do governo, alguma coisa ali que já tem de grande importância que pode acontecer ataque, com certeza o projeto vai considerar, né? Fora que já existe, no caso do terremoto, já existe norma específica para considerar, né, a ação dos sismos. China, Japão, né? Estados Unidos deve ter também vamos dizer, uma norma mais específica, mais abrangente do que a brasileira, tá? Porque lá ele já conhece muito bem, né, o sítio, né? Já conhece a região, a probabilidade, ele já tem até histórico. Na China, por exemplo, Japão, ele já tem histórico da intensidade dos sismos que acontece lá. E eles conseguem até calcular a probabilidade de qual ano que pode ter uma ocorrência de um determinado, né, terremoto, atingindo até um nível lá da escala Richter, né? Então, eles já têm, porque eles têm muitos estudos e têm históricos, né? Então, eles conseguem já prever, né, vamos dizer, com uma confiabilidade maior do que aqui no Brasil, porque no Brasil a gente não tem ocorrências, né? Até onde eu sei, ocorrem sismos, só que são a grande profundidade, não chega a causar, a intensidade não chega a causar danos nas estruturas que a gente tem, nas estruturas correntes, né? Mas também ninguém pode afirmar que algum dia não possa acontecer um sismo, né, com uma intensidade mais elevada, né? Assim, o que a gente tem de garantia é que a gente está localizado em cima de uma placa, né, que a placa sul-americana está mais ou menos ali, está na região central dessa placa. E realmente os sismos com maior intensidade acontecem nas bordas, né, como a gente sabe. Ali que chega onde tem lá os Alpes, né, Chile. Então, nesses países, eles têm normas específicas e com certeza lá eles consideram, tá? Muito obrigado. Então, a gente tem os valores, né, mínimos, a gente tem que considerar, né, olha, no caso de arquibancadas, né, já vai para 400 quilos por metro quadrado, só para vocês já terem uma noção dessas cargas, tá? Balcões, aí dependendo ali do tipo de edificação, aí ele vai já e define ali, ó, né, uma carga mais específica, né? Não é por metro quadrado, ele já coloca, tem que considerar ali, no caso de balcões, né, ao longo dos parapeitos, aí já devem ser consideradas aplicada uma carga horizontal, né, de 0,8 kN por metro na altura do corrimão, né, e uma carga vertical mínima. Então já está considerando que pode ter um efeito ali na horizontal, né, geralmente nas sacadas ali que a gente vai se apoiar. Então a norma já considera isso, né? No caso de bancos aí, ó, já vai escritórios e banheiros, salas de diretoria, vê que vai mudando ali, bibliotecas, ó, né? Chega ali a 600 quilos por metro quadrado. Então é importante a gente saber, né, que eu havia comentado com vocês, vou ter ali uma sala específica, como está acontecendo muito hoje, né, devido à pandemia. Com certeza muitos tiveram que fazer mudança nas edificações, né, para criar ali o escritório, né, até mesmo porque a gente vai ficar mais tempo ali, né, muita gente está ficando muito tempo dentro de casa, ficando nos escritórios, e teve toda essa mudança, né? Agora eu quero colocar, não tinha... Meus livros, de repente, ficavam no trabalho, ficavam na universidade, eu quero colocar uma biblioteca, eu vou colocar uma carga mais alta. Então, eu tenho que me preocupar também com essa mudança, eu não posso mudar assim, né, de forma brusca também, né? Eu tenho que fazer essas considerações. Será que o piso que eu dimensionei aqui, ele vai suportar essa mudança de carga, né? Normalmente, uma residência, né, como foi, deixa eu ver aqui. Olha, no caso de casa de máquina, já vai para 750 quilos por metro quadrado, né? No mínimo aí, são valores mínimos, né? Depósito, ó, edifícios residenciais, 150 quilos por metro quadrado, né? Dependendo aqui da sala, do ambiente, ó, 200 quilos. Então, a gente já tem esse parâmetro aí, né? A maioria das edificações são residenciais e eu não posso simplesmente mudar, né? A gente observou lá que uma biblioteca é 600 quilos. Se eu colocar uma biblioteca dentro de uma casa, né,
eu posso ter problema, eu posso levar essa laje que foi feita ali para suportar 200 kg por metro quadrado, 250, eu posso causar um dano estrutural nessa laje, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então só o fato da gente conhecer que existem essas cargas e que elas mudam em função do tipo de edificação, eu já posso evitar um problema numa obra, né? E isso acontece, né? Para quem não sabe, isso acontece de forma rotineira, né? A gente já foi chamado em algumas situações que a pessoa comprou uma casa, era residencial, eu comprei e agora eu quero transformar numa loja de material de construção, quero construir um outro pavimento, e o que era uma laje de cobertura, agora vai passar uma laje para receber uma sobrecarga de 400 kg por metro quadrado. Não posso fazer isso. Obviamente que vai dar problema na estrutura, né? A estrutura não foi projetada para aquilo, né? E muitas das vezes o proprietário ainda quer teimar, né? Com a gente que conhece um pouco mais, de que não vai cair, não vai dar problema. Então coloque a responsabilidade de quem faz essa mudança, né? Mas se me consultar, se vierem consultar, ou outro profissional que entenda um pouco, ele tem que dizer que está errado, né? No mínimo, tem que fazer uma análise na estrutura existente para ver se vai suportar essa nova carga, né? Ou projetar um reforço, que é o que acontece, né? E em alguns casos, até o projeto que é feito, como eu comentei com vocês, não foi considerada a carga correta, a intensidade da carga correta, né? E aí a obra foi concluída, e aí quando começou a colocar o material lá dentro, aí foram ver, o projeto não considerou a carga daquele material, e que foi informado no projeto de arquitetura, né? Então aí é falha de projeto, é falha de quem fez o projeto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em Belém tem um prédio, né? Não me recordo agora o nome do prédio, que simplesmente a sobrecarga de água nas piscinas, né? Que tinha em cada apartamento tinha uma piscina próxima da sacada. E aí Na simplesmente Pedro não Álvares foi Cabral considerado. esse prédio, professor. Lá não pode colocar água na piscina. As piscinas têm formato de um barcozinho, eu acho. Tem esse daí que eu ouvi falar, e tem o outro, que é o Atalanta, fica na doca, né? Uhum. Então vocês imaginem, né? O projetista de estruturas projetou a piscina e esqueceu de colocar o peso da água, né? Então, tá lá até hoje, a pessoa não pode usar, pagou mais de 1 milhão no apartamento e não pode usar a piscina, porque simplesmente não pode colocar água, né? Um absurdo, mas acontece, né? E a água é um peso, né, considerável, né? Quanto é? Mil quilos por metro cúbico, né? Então, se eu tenho uma piscina com 1 metro de altura, eu vou ter 1 tonelada por metro quadrado. É muito peso, né? Quando você multiplica isso aí, né, pelos pavimentos, imagine se encherem todas as piscinas ao mesmo tempo, né? O que pode acontecer num prédio? Não foi previsto nas fundações essa carga. Vai dar problema, obviamente, né? Então, é uma coisa que parece básico, mas aí, né, as pessoas, né, como a gente está sujeito aos erros, né, a gente começa, né, pode falhar também, tá? Então, é muito importante a gente ter essa informação, né, e considerar, tá? Então, aí tem edifícios, escadas, escolas, tá? Então, todas as edificações que a gente imagina que tem, né, a gente faz a consulta e procura definir ali qual é a carga que a gente tem que considerar, tá? Hospitais, laboratório, né? Lojas, restaurantes. Então, essa questão de mudança, né? Eu comprei um imóvel agora, vou transformar esse imóvel num laboratório, né? Era uma casa, agora é um escritório. A gente tem que tomar cuidado, tá? Então, vocês já podem orientar aí, né? As pessoas que são conhecidas de vocês, né? Que pretendem fazer modificações, já alerta, olha, tem que verificar, chama lá um profissional, um engenheiro, para fazer uma avaliação. Qual é o correto? Consultar um profissional, né, da área para ele dar um parecer, né? Vai lá, faz uma vistoria na estrutura, né? Avalia se teve projetos, se tem projeto existente, como que a estrutura foi construída, né? Procura saber a informação da estrutura para poder emitir um parecer, né? Ele conhecendo, pelo menos ele já pode se aproximar ali e dar uma informação com maior confiabilidade para o proprietário, né? Mas não simplesmente dizer, pode fazer que não vai dar problema. A gente não pode fazer isso também, tá?
Então, aí, quanto às leis de distribuição, né, as cargas podem ser classificadas em concentradas e distribuídas. As cargas concentradas são cargas distribuídas aplicadas a uma parcela reduzida da estrutura, podendo-se afirmar que são áreas tão pequenas em presença da dimensão da estrutura que podem ser consideradas nulas. Tá? Então, é aquela questão de que, dependendo da seção do elemento, eu vou considerar ali que é uma carga concentrada. Né? Dependendo do elemento, se é um pilar, por exemplo, a gente sabe que o pilar ele tem uma seção, comparada com a altura dele, uma seção reduzida. Então, ali não faz muito sentido eu considerar uma carga distribuída na área do pilar. Né? Eu considero como uma carga concentrada. Tá? Já é diferente de uma laje. Né? Eu tenho ali uma carga que vai atuar por uma área, né? No caso das cargas variáveis, né? Então, vou considerar uma carga, né, distribuída por área, uma carga de superfície. Tá? E aí está colocado aí como, portanto, é uma maneira aproximada de tratar cargas distribuídas, simplificando o trabalho de cálculo. Tá? E que o erro aí cometido é tolerável, né? Quando a gente considera, se a gente for imaginar realmente uma área do pilar, a carga vai estar atuando ali de forma distribuída, né? Se for considerar uma análise mais, né? Então, exemplo, uma roda de um automóvel, reação de uma viga sobre outra viga. As cargas distribuídas podem ser classificadas uniformemente distribuídas e uniformemente variáveis. Tá? Então, alguns exemplos. Depósito com mercadorias empilhadas ao longo da viga, peso próprio, peso de uma parede sobre uma viga, né? Pressão do vento em uma mesma altura, né? Então, a gente pode considerar como uniformemente distribuída. Tá? Então, daí já vem esses conceitos, né, que a gente vai, quando for calcular as vigas, por exemplo, a gente vai ver uma viga com uma carga concentrada, uma carga pontual, vai ter uma viga com uma carga uniformemente distribuída, vai ter uma viga com uma carga uniformemente variável. E aí nós vamos lembrar de onde é que vem essas cargas, né? Pode ser o peso de uma parede, né? Pode ser uma carga transferida de uma viga para outra, que vai colocar ali uma carga pontual, né? E cargas uniformemente variáveis, né, são as cargas triangulares. Né? Mais na frente tem uma figura, vocês vão compreender ali o que eu estou falando, a geometria. Então, cargas em paredes de reservatórios de líquidos, cargas de grãos a granel, empuxo de terra. Tá? Então, as cargas uniformemente distribuídas podem ser também cargas distribuídas de superfície, quando distribuídas nos pisos e elementos construtivos das edificações, como aquelas que foram apresentadas na tabela anterior. Tá? E aí está o nome da norma, né, que a gente citou, né, cargas para o cálculo das estruturas de edificações, que já é a versão 2019, que eu comentei com vocês, que está bem mais completa, tem uma variabilidade muito grande. Né? E aí o projeto, né, nós como projetista de estrutura, nós conseguimos ter uma informação, né, mais completa e mais abrangente de que tipo de carga que eu tenho que considerar na minha estrutura. Tá? Para eu reduzir, vamos dizer, a probabilidade de erro, né, de falha, que pode acontecer no projeto, né, como a gente já citou aí. Né? Nós estamos sujeitos a erros vamos dizer, o objetivo, né, também do profissional, né, dos estudos avançarem, né, e a gente eliminar cada vez mais essa probabilidade de erro que existe na engenharia, né? Infelizmente, né, principalmente quando a gente tem ações que são ações da natureza, né? Muitas ações são imprevisíveis, né? Hoje está acontecendo uma coisa, amanhã pode acontecer uma ação totalmente diferente, ninguém pode prever isso, né? Uma mudança climática, como já está acontecendo no Brasil, você já deve ter observado que já aconteceram alguns tornados no Brasil, né? Então não é mais só um vento forte ali que vem com chuva. Tem algumas regiões que já tiveram, né, tornados, né, e que aí não tem norma brasileira, né, para considerar o efeito de um tornado num prédio. Como é que eu vou considerar isso? Né? Lá em 2000, mestrado eu fiz de 2003 a 2005 na PUC. Já tinha estudos na PUC, né? Já tinha algumas pesquisas já nessa área, né, da ação de tornados nas edificações, qual o efeito mecânico dos tornados. Então, justamente para chegar lá na frente, chegar um momento, né,
que se possa, de repente, fazer uma norma para determinadas regiões, né? Se vocês jogarem aí no Google, tem uma série de vídeos, né, que mostra realmente assim, coisas, né, que ninguém poderia imaginar que pudesse acontecer, né? Um tornado acontecer ali, devastar um bairro inteiro, arrancar até transformador, que tem um peso bastante considerável, arrancar mesmo o porte, né? Então, pode acontecer, né? Mudança climática. E aí essa figura, né, que eu coloquei aqui no final, só para relembrar aí um pouquinho do que a gente falou sobre as cargas, né? Que está mostrando as cargas em função da geometria, né? A gente pode ter uma carga concentrada, né? Uma carga distribuída por metro, né? No caso das vigas, né? Sobre vigas, eu tenho a viga aqui apoiada nos pilares, a laje apoiada nas vigas, então na laje eu posso ter uma carga, geralmente é uma carga distribuída na área da laje, né? Então, aqui foi colocado em megapascal, unidade, mas na verdade é uma carga por metro quadrado, né? E aqui uma carga linear, né, que nós chamamos, quilonewton por metro, kgf por metro, newton por centímetro. Então, dependendo vamos dizer, da dimensão da minha estrutura, da grandeza, aí eu vou avaliar qual unidade que eu vou trabalhar, tá? Aí tem a carga triangular e a gente tem que lembrar qual é a origem dessas cargas, né? Isso que é importante. Eu vou analisar uma viga, né? Qual a origem desse carregamento que vai atuar na viga? É uma combinação de tudo aquilo que a gente falou, né? Pode ser um peso de uma parede, né? A carga que é transmitida do peso das pessoas, do mobiliário, é transmitido aqui na laje, né? Essa carga vai atuar na laje e da laje vai ser transferida para as vigas, né? Então, na viga eu vou ter ali combinação de peso próprio, né? Devido aos elementos construtivos, o peso próprio da viga, o peso próprio da laje que vai ser transferido e o peso de todas aquelas cargas, né, que nós mostramos aqui, né, que são as ações variáveis, né? Eu posso ter aí uma laje de uma garagem que vai ter ali o carro, eu vou ter a carga do carro que vai considerar, posso ter aquela carga horizontal também, eu posso considerar isso, né, dependendo ali do tipo do projeto. Então é isso, pessoal. Essa parte que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Essa parte aí de cargas nas estruturas. E aí eu abro agora para, se tiver pergunta, algum questionamento, alguma dúvida de vocês, fique à vontade aí para perguntar. Professor, tem uma dúvida. Pode perguntar. Pergunte primeiro. Certo. Questões tipo, por exemplo, se eu tiver uma piscina, né, igual o senhor falou, que tem um peso considerável, né, com a água e tudo mais, só que não em prédios, né, por exemplo, uma casa, uma residência, Certo. de um pavimento só. Tem que ter um estudo, né, para poder realizar essa piscina numa determinada distância da fundação da casa, por exemplo, para não ocorrer ceder, alguma coisa assim. No caso aí de residência, né, como vai ser, a gente chama aí que vai ser uma estrutura enterrada, né? O que é uma piscina ali? Se ela for feita no nível do solo, né, a gente tem uma preocupação menor, né? Porque ali a fundação dela vai ser o próprio solo, né? Então, como é que é feito normalmente uma piscina? É feito ali a escavação, né, da onde ela vai ser implantada, e essa carga dela é transferida diretamente para o solo. Então, a gente não tem tanta preocupação com a estrutura dela em si, né? Então, aí, no caso, é mais simples, né? Uma estrutura mais simples de se resolver, né? Porque geralmente é concreto. O concreto ele tem uma grande capacidade de carga e, na verdade, a estrutura principal ali, que é de apoio, é o próprio solo, né? Então, a preocupação que a gente tem, na verdade, desse tipo de piscina é se o solo ele tem capacidade de carga, né, suficiente para suportar. Eu não posso apoiar uma piscina num solo muito ruim, vamos dizer, uma argila, uma região ali que está próxima do Igarapé, né? Uma região que a gente sabe visualmente que pode dar problema. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Mas, geralmente, piscina não tem grande problema quando ela é feita
com a estrutura enterrada. Mas se for uma estrutura já elevada, né, aí eu tenho que fazer as considerações, né, porque a água ela causa uma pressão tanto na vertical quanto nas paredes da piscina, né? Então, se eu apoiar uma piscina, por exemplo, numa parede da casa, aí tudo bem. Se ela for no nível elevado, aí eu tenho que considerar essa pressão que ela vai causar na edificação. Não sei se era isso, se esclareceu aí a tua pergunta. Pelo que eu entendi, professor, ele quis dizer assim, igual aquela hipótese de você construir 2 prédios, o bulbo de tensão de um dos prédios influencia no outro. Assim, uma piscina muito perto de uma parede, por mais que ela não use a parede para pressão, o bulbo de tensão é muito pequeno, né? E já vai lá para baixo, não vai ser tão... Isso. Um prédio, assim, uma piscina, eu penso que é muito pouco. Se for em relação a isso aí também, com certeza, né? Não é tão alto, né, esses efeitos. E é uma carga distribuída, né? O solo ali, ele vai ter, vamos dizer, ele vai ter condições, né, de suportar e transferir com segurança a carga. Não influencia. Sim, entendi. Tá? Obrigado. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tenho uma dúvida quanto à metodologia, professor, porque eu não consegui conectar no plataforma aqui ontem. Aí eu queria saber mais como vai ser a questão de prova, avaliação, trabalho. Tá, esse material que eu estou apresentando, eu vou colocar lá na sala, né? Se vocês puderem dar uma lida depois, né? Quem não pôde acompanhar hoje, é importante vocês lerem. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar nas demais aulas, né? A metodologia, né? Eu vou ver se eu consigo, a gente consegue fazer prova. Eu vou passar uma prova, quando a gente marcar primeiro, eu vou tentar passar uma prova teórica, né? Para colocar, obviamente, esses conceitos, para ver, até para vocês assimilarem, né, alguns conceitos. E aí eu pretendo fazer uma prova lá no SIGA, né? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo SIGA. Eu vou ver se eu consigo aqui me familiarizar um pouco lá com o Google. Acho que é o Google Meet, né? Que me falaram que é muito bom. Tem o Classroom também, que é bom. Eu acho que é esse Class que me comenta. Eu ainda não cheguei a ver, né? Eu confesso para vocês que eu não tive tempo de ver. Mas se eu conseguir, a gente pode ver a possibilidade de passar também por lá, né? Porque assim, a disciplina ela vai exigir que eu faça exercícios com vocês, né? Eu estou até pensando na possibilidade de ir lá para o escritório, né? Eu tenho um escritório e tem um quadro branco lá, vou ver se eu consigo riscar mesmo, né? Vou fazer um teste lá, vou tentar gravar alguma coisa para ver se eu tenho condições de riscar no quadro e mostrar para vocês. Porque realmente fazer naquele quadro aqui fica muito difícil. Então, se eu puder fazer isso, vai ser muito bom para a questão dos exercícios, né? Que aqui não tem jeito. Teoria das estruturas é a gente mostrar esses conceitos e, em seguida, fazer exercício. Fazer exercício, até vocês assimilarem parte, né, do conteúdo. Não vejo outra forma, né? Então, a metodologia que eu vou tentar adotar vai ser essa, né? A gente tentar usar lá o SIGA, passar uma prova teórica, né? Ou até mesmo alguma prova já que envolva algum cálculo simples que vocês vão ter que fazer aí, né? No caderno de vocês e colocar a resposta lá, entendeu? Então, vai ser algo nesse sentido que eu posso informar para vocês. Ok, obrigado. Tá? Então, aí a gente pode definir a questão do horário, né? Se vocês têm esse horário vago mesmo, né? A gente antecipa. Na quarta-feira eu já me programo aqui para iniciar às 19h50. Tá certo, então? Ok. Tá ótimo, então, nesse horário, professor. Tá bom. Tá? Tá Então, ótimo. até na segunda-feira, né? A nossa próxima aula, tá? Tchau, professor. Então, Boa obrigado noite. aí pela atenção de todos e boa noite, tá? Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.